Essa semana nós somos agraciados com a chegada da primavera, e a primavera, ela é a estação da Sagrada Direção Leste. Então, esse portal, ele é favorecido durante todo esse próximo período dos próximos 3 meses aí, né? Então é interessante da gente pensar um pouco sobre as questões que o portal da Sagrada Direção Leste traz. E um dos principais deles é a busca pela sua verdade interior, a busca de quem você é. Nesse vídeo aqui, eu quero falar sobre uma música que para mim representa muito bem essa questão da busca de quem você é, a busca da sua verdade interior, né, e a sua conexão com o grande espírito através da sua verdade, da verdade que você traz dentro do seu coração, xamã. Essa música é o Rezar do Colibri, né? Eu imagino que um monte de gente já conheça, mas é uma música muito incrível e eu queria fazer um passo a passo aqui com vocês dela. Então, segura o refrão aí. Nascer alquimia quando o som dança com a forma, vira nesse amor. Já começamos bem, né? Ó, nasceu a alquimia quando o som dança com a forma, vira nesse amor. Quando se fala da alquimia, né? A alquimia é todo o processo de transmutação energética, seja para um procedimento mágico, seja para purificação, seja para o desenvolvimento espiritual. A alquimia são todos os processos internos e externos da energia. Certo? E é muito interessante quando ele fala assim, quando o som dança com a forma e vem trazendo a luz do amor, porque o som, ele é o princípio vibracional do elemento éter, né? O éter é exatamente isso, ele é a vibração da energia e se manifesta pelo som. Certo? Né? Porque nem toda energia é visível, mas toda energia é uma vibração e, portanto, ela sempre é sonora de alguma forma. Então, o som ele está super relacionado ao elemento éter, né? Então, o som dança com a forma, né? A forma são os 4 outros elementos, é o fogo, a terra, o ar e a água, que são os elementos da matéria. Então, nasceu a alquimia quando o som dança com a forma, dança com os outros elementos da matéria, né? E só pode ser produtiva se vira nesse amor, né? Porque só o amor indica a direção. Vamos seguir aqui. Ouço uma voz circundar no mar de luz, edificando pelas 4 direções. Ouço uma voz circundar no mar de luz. Aqui ele está falando sobre o princípio original que desencadeia a reação do éter universal. É o som universal que cria tudo. É o primeiro movimento da energia. Ouço uma voz circundar no mar de luz, né? É o oceano, é o universo, é tudo que é criado através da luz cósmica, da luz celestial, edificando pelas 4 direções. Talvez aqui o Fabrício esteja fazendo uma referência às direções sagradas, né? Mas é o ponto central de qual o universo se expande. E as 4 direções formam um círculo sagrado, certo? Entrelaçando toda a forma, ela conduz, bordando a teia viva dessas comunhões. Então é assim, ó, entrelaçando toda a forma ela conduz, né? A luz celestial da criação e o som, a voz central, da vibração central do universo, permeia todas as coisas, né? É disso que o Fabrício está falando aqui, edificando a teia viva dessas comunhões. Então é assim, todos nós somos um, né? Porque essa força permeia cada um de nós, na verdade, cada coisinha dentro da criação. E tudo que vai ser criado ainda é permeado pela teia viva dessas comunhões. Ouvi de dentro Ícaros me conduzindo, pensar, falar e agir, dançando a mesma canção. Os Ícaros são os rezos indígenas, né? E é interessante observar, né, algumas coisas sobre as entoações e tudo. Eu tenho até um projeto com o Chay aí para estudar as entoações indígenas comparado com outras entoações de outras correntes místicas, né? Porque isso é muito curioso como
por mais que as correntes sejam diferentes, as questões dos sons, né, as pronúncias, né, cada vibração sonora, cada letra que a gente entoa, tem basicamente a mesma função energética a despeito da corrente, né? Chega a ser impressionante isso, né? Eu espero poder falar mais sobre isso aqui no canal de vez em quando. Aqui eu vou falar um pouco sobre isso, mais pra frente eu falo, né? Então, quando a gente fala de Ícaros, a gente tá falando de rezos que existem para manifestar a consciência. Eu fiquei sabendo recentemente, quando eu fui com o Lincoln visitar Tanandeporã, né? Tanandeporã é uma reserva que tem aqui em Parelheiros, no sul da cidade de São Paulo. Eu fiquei sabendo que no Tupi você tem mais de 20 palavras para consciência. A consciência, ela é a busca por quem você é, pela sua conexão com o grande espírito, pelas forças que movimentam o universo. E quando você consegue encontrar essa conexão, você dança, fala e age cantando a mesma canção. E qual é essa canção? É a canção da pulsação do universo, as forças que te criaram, as forças que circulam ao seu redor. Quando você está em harmonia com essa força, você simplesmente está dançando a canção do universo, né? É muito profundo isso aqui. Quando tocavam abuelitos de um caxila, mergulhei neste compasso do tambor com coração. Então, gente, vai ter uma coisa aqui que eu vou ficar devendo. Eu não sei o que é Tuncaxina. Eu cheguei a perguntar até para algumas pessoas para ver se alguém sabia. Eu não consegui encontrar uma referência disso. E isso é uma coisa que às vezes é complicado quando a gente está falando de rezo que envolve línguas de povos originários, porque os rezadores eles pegam a palavra e jogam lá, aí a gente não sabe de que etnia que é, de que tribo que é, de onde que veio isso, né? Acontece muito, né, com isso. Mas os abuelitos, né, os ancestrais estavam tocando, né? E então você encontra com o ensinamento dos ancestrais a manifestação da consciência, a manifestação para você dançar a dança do universo, né? E quando isso acontece, você tá no compasso do tambor do seu coração, você tá seguindo o impulso do seu coração, né? O impulso da sua vida, o impulso daquilo que você é, da força que o universo configurou para criar você, certo? De quem você é de verdade. E foi assim que a beleza se expandia, quando a lótus se abria, vi o eu superior. E quando a gente consegue encontrar a nossa verdade interior e ver que ela tá em harmonia com a força universal, né? Não existe outro caminho, né? Você consegue sempre encontrar beleza nas coisas. Mesmo nas coisas que são ruins, você consegue tirar ensinamento de tudo. Porque você entende que tudo é a dança cósmica do universo. Então, a lótus se abre e você vê o eu superior. E você percebe que o seu eu superior, ele é, na verdade, só uma manifestação do eu superior do universo. Cultivando o som virou semente de poesia, cada nota na raiz sustenta a planta que eu sou. E aí quando você consegue essa integração, né, tudo que você produz, né, tá ressoando essa luz criativa. Então, a semente de poesia, né, tudo se torna poesia, tudo se torna belo, tudo se torna iluminado, entende? Mesmo que às vezes sejam por situações difíceis, né? A gente se descobre, né, quando a gente passa por situações difíceis, mantendo essa comunhão, né, com o grande espírito, com o universo, com Pachamama, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Então, acalma o seu coração, porque você vive no seio do universo, Chai. Vem se revelando esses mistérios, canta nesta flora, canta agora, passarinho. Respiro na fonte dos mistérios, plana livre nesse plano, voa, voa, colibri. Então, quando você entende esse mistério, que na verdade não é mistério nenhum, porque basta você prestar atenção para entender isso, você encontra a luz do universo dentro de você, e isso
te transforma pra sempre, porque você manifesta a consciência. O colibri é o beija-flor, né? É o mesmo passarinho, né? Só que com o sotaque de sei lá onde, entendeu? Aí, é assim, colibri e beija-flor são a mesma coisa, e o beija-flor, né, assim, como a manjiboia, como o tetê pauã, como a pantera negra, é um animal extremamente recorrente nas nossas cerimônias. E existe um motivo muito importante para isso. O beija-flor, ele representa nada menos do que o impulso mais puro da sua consciência. E o que é o impulso mais puro da sua consciência? O impulso mais puro da sua consciência é manifestar quem você é, de verdade. É você colocar o seu eu para fora, estando em harmonia com essa luz, né, com esse som universal. Certo? Porque às vezes as pessoas confundem um pouco isso, né? Eu tenho que ser quem eu sou, então que se dane e tal, né? Mas quando você manifesta a expressão mais pura da sua consciência, você só pode fazer isso se você estiver em harmonia com o grande espírito, com as forças que geram a luz e o som universal. Então, não é uma questão de sair fazendo o que você quer, é fazendo aquilo que você tem que fazer, porque o impulso mais puro da sua consciência, ele via de regra não existe para ferir ninguém. É uma forma de você reverenciar o sagrado em si mesmo, né? E o sagrado nas demais pessoas, nos nossos irmãos vegetais, minerais, animais, reconhecer o sagrado na terra e no céu. E quando você reconhece o sagrado na terra e no céu, e em cada coisa que existe entre eles, o impulso mais puro da sua consciência só pode ser um impulso de iluminação, só pode ser um impulso de cura, um impulso de transcendência, né? Essa é a força do beija-flor. Esse é talvez, né, o maior de todos os seus encantos. Então é isso, manda livre nesse plano, voa, voa, colibri. Aqui, o Undairê, eu também não sei exatamente o que significa, porque eu não sei de que etnia que é, de qual tronco linguístico isso se origina, né? Mas o Undairê, ele tem um significado bem interessante se a gente pegar a frequência energética de cada letra. O U, ele ressoa no plexo solar, né? Se você não conhece os chakras, tem um vídeo aqui no canal fazendo uma introdução sobre chakras, né? E o U, ele ressoa no plexo solar, né? Então ele é uma letra do fogo, assim, por excelência, sabe? Né? Do seu fogo central, do seu fogo que é o ponto de equilíbrio. Existem muitas letras do fogo, mas o U, ele é o fogo do poder pessoal, da força de vontade, do equilíbrio, né? Então você tem o U e depois você tem o N. O N, ele é a letra da harmonia das forças, né? Não à toa está relacionado ao chakra coronário, o N. Então, é assim, é você colocar a sua força interior a dispor da harmonia universal. Aí depois você tem o D. A letra D, ela é uma letra da Terra, uma das letras da Terra, mas ela representa a porta entre o que é material e o que é imaterial. É a energia assumindo forma, né? Ele é a letra de número 4. 4 é o número dos elementos da matéria. Em praticamente todas os alfabetos que a gente tem por aí, né? Então no alfabeto hebraico o Dalet é a quarta letra, no nosso alfabeto o D é a quarta letra, no grego o Delta é a quarta letra, né? E assim vai, né? Em muitos alfabetos a gente tem essa coincidência aí, né? Então você tem o U e o N, certo? Né? Que é o poder pessoal com a harmonia do universo, abrindo a porta para se manifestar na matéria, entendeu? A letra D, ela representa a porta dos elementos, a entrada da energia se transformando em matéria. Depois você tem o A, que é o mantra vocálico que ressoa no cardíaco, né? Tem a ver com a força do seu coração. E depois você tem o I, um Dai, né? E o I, ele ressoa no frontal. O frontal é o chakra da terceira visão. Ele
ele tem a ver com o seu poder de controle mental, o seu poder de direcionamento, o seu poder de comandar as suas próprias forças. Então você tem o U da sua força, do seu poder pessoal, do seu sol central, né? O N que harmoniza, que tem que pôr a dispor da harmonia, seguido pela manifestação do D, a manifestação da matéria do D, seguido pelo A, que tem que seguir pelo seu coração, né? Porque só se vê bem com o coração mesmo, né? E depois você tem o I do comando. E depois você tem o R e o E. O R, ele tem um potencial de formar ciclos. É como se fosse uma força parecida com o Oxumaré, né? Eu tô falando isso, nem sei se a galera sabe, né? Mas é assim, é a força dos ciclos, né? O R, ele tem esse potencial energético, né? De abrir, fechar e criar harmonia no ciclo. E no final você tem o E. O E, ele ressoa com o laríngico, com o chakra laríngico. O chakra laríngico é o chakra do éter, o chakra da energia, né? Então você usa o E no final para potencializar energeticamente toda essa entoação que você fez. Vocês podem reparar que existem muitas entoações que terminam em E, que é justamente para isso, né? A gente, em outras ocasiões, a gente pode falar, quando aparecer uma entoação dessa, eu vou falar de novo, né? Vocês vão ver que existem muitíssimas entoações de Ícaros que terminam em E, né? E terminam em E justamente para potencializar a energia daquela entoação, certo? Agora vamos seguir. Ah, e é sobre isso que eu tô rascunhando um projeto aí com o Chai para escrever mais, sobre entoações, o poder do som, né? Isso é muito interessante e eu diria que é muito importante também a gente refletir sobre isso, né? Porque as palavras têm força, né? E nesse sentido, é mais do que verdadeiro que tem a força, porque cada som ressoa numa vibração específica. Então a gente está invocando um tipo de energia específica. Isso é um estudo que é muito importante, ao meu ver. Vivo nesse rezo cantado, reina o fogo da expansão. É Pachamama, faz da terra teu altar, transformando tudo, desenhando a criação. Então aqui fica bem claro, né? Isso daqui é um rezo, né, pro fogo central do universo, para a força que faz com que se edifique o mar de luz em todas as 4 direções. Esse fogo cósmico, ele tá expandindo o universo todo, mas para nossa realidade em particular, né, onde a gente vive, Pachamama, ele manifesta transformando tudo, desenhando a criação. O fogo de todas as medicinas é em um só tempo, a primeira e a última. E tá presente em cada coisa, porque sem o fogo não existe mais nada. Sem a força das estrelas, que é o fogo celestial, a gente não tem mais nada. A gente não tem medicina, a gente não tem ayahuasca, a gente não tem cristal, a gente não tem não tem nada sem o fogo. Então, ele se manifesta, ele dá força para Pachamama transformar tudo, desenhando a criação. E aqui dentro mora o sol, e eu canto pra raiar. E como o Kybalion ensina, o que está em cima é como que está embaixo. E assim como o universo acontece por causa desse fogo central universal, Pachamama também acontece por causa desse fogo central universal, nós também acontecemos por causa desse fogo central universal. E aqui dentro mora o sol e eu canto para raiar. A gente precisa encontrar esse fogo interno, né? Essa luz celestial que fez com que a gente existisse. E essa xamã, é a busca essencial pela verdade. É encontrar esse fogo e encontrar quais elementos, né? Quais são as características desse seu fogo particular. E aqui dentro mora o sol e eu canto para raiar. A gente canta. E quando a gente canta, a gente tá buscando o encontro da nossa consciência. Quando a gente entoa os nossos rezos, os nossos cantos, sempre de passinho em passinho, é uma busca para encontrar esse sol que mora dentro de cada um de nós. Sou fagulha lá do céu, do primeiro sol central. No princípio fez-se verbo, a nota fundamental. Nasceu a alquimia quando o som dança com a forma, vira nesse amor. E aqui o Fabrício, ele nos lembra mais uma vez, né, que o que facultou o universo a ser criado, a gente nunca vai saber. Mas
o primeiro movimento do universo foi o som, né? A nota fundamental. É a nota, o fenômeno, o acontecimento cósmico que desencadeia a criação do universo. E o Fabrício também nos relembra aqui, né, que nasceu a alquimia quando o som dança com a forma e vira nesse amor. Então, todos nós, né, carregamos esse sol central, todos nós somos fagulha do universo, todos nós somos uma manifestação da luz cósmica que gerou tudo. Cada coisinha no universo é gerado por essa luz. E, portanto, todos nós temos a capacidade de praticar alquimia. E a alquimia, ela é diversa, né? Ela pode ser a nossa espiritualidade, pode ser a nossa mediunidade, pode ser nossos poderes de cura, nossos encantos, nossa magia. Tudo isso é alquimia. E a alquimia, ela só é possível porque o som, né, a vibração do éter dança com a forma, com os 4 elementos. E isso só é produzido genuinamente de forma evolutiva e iluminada quando a gente encontra o impulso mais puro da nossa consciência através do Pai Beija-Flor. E o impulso mais puro da nossa consciência vai ensinar pra gente que aqui dentro mora o sol e a gente tem que cantar pra raiar. Bom, gente, eu acho essa música linda, né? Eu vou ficando por aqui, nessa aqui, porque eu já falei pra caramba, e é isso, tá, gente? Meu, mas essa música é uma música muito, muito do portal da Sagrada Direção Leste, é uma música muito da primavera, muito embora o Beija-Flor, tá, gente? Ele seja um animal do norte, tá? Ele seja um animal de poder da Sagrada Direção Norte, mas aqui ele veio dar uma passeadinha no sul, porque, todo mundo gosta da primavera, né, mano? E ainda mais ele que beija umas flores por aí, né? Ele deve adorar. Certo? Então, gente, eu vou ficando por aqui, beleza? Eu queria saber o que vocês acham, né? Se vocês gostaram dessa interpretação aqui, dessa reflexão, né? Se vocês puderem, já deixa um like aí, compartilha com seus amigos, manda uma ideia nos comentários, se inscreve no canal, por favor, tá? Vamos fazer essa comunidade aqui crescer, porque a gente tem muita coisa legal pra conversar. Ó, semana que vem, provavelmente a gente vai começar a fazer live, né? Eu e o Alexandre, né, que é um visitante frequente lá da Árvore da Vida, a gente vai começar a fazer algumas lives sobre os orixás, e essa primeira vai ser sobre Exu. Assim que eu souber a data certinha, eu comunico vocês, tá? Meu nome é Dan, e esse é o Caminho dos Elementos. Arro!